Mais um Páginas Amarela começando e eu fico muito feliz em estar recebendo hoje o Bruno De Luca. Eu o encontrei pela primeira vez em uma palestra onde ele estava ministrando, falando sobre networking e sobre como ser interessante, como criar um negócio. Tem uma história, apesar de muito jovem, muito interessante, com várias nuances. E como é uma premissa aqui no nosso programa, que empreendedores, que empresários, que pessoas que de fato prestam um bom serviço, que podem andar de cabeça erguida e ir a qualquer lugar da cidade sem estar ali preso com ninguém, esse é o empresário que nós queremos aqui. E o Bruno, muito jovem, é uma dessas pessoas que vem aí abrindo caminhos aqui em Brasília, mesmo não sendo de Brasília. Vou deixar ele falar um pouquinho mais sobre ele. Seja muito bem-vindo, Bruno. Muito obrigado, muito feliz pelo convite, por estar aqui, podendo falar um pouco dos meus negócios, podendo falar um pouco de relacionamento e conhecer você mais a fundo, o projeto. E, de fato, estou bem contente e animado para a nossa conversa. Então, vamos lá. Você já é palestrante, né? Já fala muito bem. Eu gostaria que você contasse um pouquinho quem você é, da sua família, se fizer sentido, né? E esse início em empreender, vem de uma família de empreendedores? Não, fui o primeiro, da onde isso despertou, como aconteceu? Bom, eu nasci em Curitiba em 96, então vou completar 30 anos esse ano. Meu pai é empresário, não era empresário quando eu nasci. A gente morava em Curitiba, viemos para Brasília em 99 e foi quando ele começou a abrir a primeira empresa dele. Nada a ver no ramo que eu trabalho. Em 2015, quando eu me formei da escola e estava fazendo faculdade, ele já tinha a empresa dele, já estava com uma empresa legal, e eu comecei a trabalhar com ele ali em 2017, 2018, e aí foi quando eu fui morar fora, fui morar na Inglaterra, em Londres, e um ano depois eu voltei, e aí meu pai, a primeira coisa que ele perguntou foi: e aí, vamos voltar para a empresa? Eu falei: não, pai, eu vou abrir a minha própria. E foi quando, em 2020, eu abri a Hobby7, que foi minha primeira empresa, que é uma empresa de eventos esportivos. Por que Hobby7? Porque veio de um hobby. Uau! Era um hobby meu, organizar eventos esportivos, torneios esportivos, e acabou que eu quis profissionalizar, então eu parei de trabalhar com meu pai total e comecei a empreender. Maravilha! Quando você falou em eventos esportivos, eu não sei se você conhece, nós temos aí 17 anos de diferença, tá? Então eu vou sempre estar falando, antigamente, tem um torneio, nem sei se ainda tem, que se chama Arimateia, que é um torneio de futebol lá em Taguatinga. E aí, eu me lembro que na época já iam, né, a Budweiser tinha chegado no Brasil, a Sol. Então, assim, ele movimentava muito. Quando você fala em eventos esportivos, eram eventos esportivos aqui em Brasília? Essa empresa ainda existe? Que tipo de esporte? Como é que isso funciona? Isso é um mercado, é um negócio? É um mercado, é um negócio. Hoje a gente sabe o quanto o mercado está pivotando. Então hoje está muito forte o mercado wellness, o mercado esportivo. As pessoas estão deixando de sair, estão deixando de sair mais para viver mais o dia, né? Então estão trocando a noite pelo dia. Os jovens estão fazendo isso, e eu que sempre fui muito da noite, eu venho percebendo isso. Mas a gente trabalha com futebol. Hoje eu tenho uma Copa, estou indo para a 10ª edição de uma Copa muito legal, totalmente diferente, amadora, né? Eu só trabalho com amador. A gente tem clube de corrida, a gente faz torneios de beach tênis, torneio de kart, e claro, a gente tem o nosso carro-chefe, que é o maior circuito de torneios de tênis do Centro-Oeste. São 5 torneios que a gente faz ao longo do ano, é muito legal, ranqueado. Que legal. E hoje é um negócio, e ainda existe, né? Ela tem 6 anos já de empresa, né? E foi esse negócio que começou na pandemia? Como é que foi? O que você enfrentou? Conta um pouquinho dessa história. Porque você falou 2018, eu voltei, 19, pandemia, a empresa já tem há 6 anos. O que aconteceu aí? Então, quando eu voltei de Londres, a minha cabeça era: bom, vou empreender, deve ser fácil. Muito. Então eu abri uma empresa de eventos esportivos e literalmente, assim, uma semana depois, veio a pandemia. Então eu já comecei a empreender já no pior cenário possível, e a gente tem que se virar, né? Então eu comecei a fazer eventos online. Então eu fazia torneios de futebol online, eu fazia torneios de jogos
Tabuleiro. Tabuleiro, de tiros, né? Que são super famosos, até hoje são famosos, mas na pandemia estourou. De jogos online, tudo. Então eu tive que mudar durante ali um ano. Eu não podia ficar parado. Tive que mudar completamente o modelo e ir para o online. E assim que abriu, a gente voltou já no presencial. Caramba, que legal. Bruno, a gente falou, né, do que foi vencido ali durante a pandemia, mas nesse inteirinho, voltar para o presencial, o que se tornou? Qual é a empresa hoje? Você falou, né, pelo estudo que a gente teve aqui, pela pesquisa, em abrir uma holding. Para quem, eu gostaria muito que você conversasse para o público leigo, para o jovem que está te vendo, claro que as pessoas que também querem, né, contratar os seus serviços, mas que pensamento foi esse? O que é uma holding? Falar nisso, você foi estudar negócios em Londres? Fui estudar negócios, business. Legal. Hoje, o que eu fiz, né? Qual foi o nosso cronograma, o tempo cronológico das empresas, né? Digamos assim. Comecei em 2020, abri a Rob7 e em 2023, na verdade, em 2021, eu fui convidado para ser sócio do Réveillon de Arcanjos, que hoje a gente está indo para o 7º ano, né? Eu não participei da primeira edição, mas hoje a gente já entrou no top 3 Brasil nacional de Réveillon geral. Isso a gente fala de mais bem falado, com a melhor entrega, com o melhor público, com o melhor ticket médio, faturamento. Então a gente já está no top 3 Brasil. Então foi muito tempo, muitos anos de trabalho, muitos prejuízos para chegar onde a gente chegou, mas a gente está além do consolidado. Em 2021 fui convidado. Em 2023 eu fui convidado para ser sócio local do Grupo Alife, que é um dos grupos de bares e restaurantes que mais crescem no Brasil. Então as operações que a gente tem hoje em Brasília é o Boteco Boa Praça e o Nino Cutina, tá? E eu, com todo esse ecossistema, essa ambientação de negócio, o que eu criei? Eu criei um concierge também de experiências. Então a gente tem um concierge, a gente é contratado por empresas para mimar os clientes dos nossos clientes, entendeu? Então as empresas que querem mimar os seus clientes, querem dar uma experiência diferenciada, a gente tem um concierge também. E aí que veio a BDL Hub. A BDL Hub é uma agência de relações públicas. Eu verticalizei o relacionamento. Então, quando a gente trabalha, o que é um relações públicas? Eu falo que é um corta-caminho do seu negócio para o público e o awareness de marca que você precisa. Isso que um relações públicas faz. Ele conecta pessoas, ele conecta marcas e com experiências, com ativações. O que são as ativações? Então, hoje a gente está cuidando toda a parte de patrocínio dos nossos eventos esportivos. Então, a mesma empresa que vira patrocinadora nossa do torneio, ela vira cliente do concierge ou um parceiro do concierge, ela vira cliente de relações públicas, então a gente leva um mailing para ele, a gente cria um evento, cria experiências, ela participa, ela pode ser uma ativadora no nosso Réveillon, a gente abre a casa do bar e do restaurante para receber eventos do cliente, do mesmo cliente, é uma esteira. Isso, eu ia falar, você criou um ecossistema onde esse cliente praticamente ali ele não sai porque ele investe, mas ele recebe muito mais daquele todo. Ele tem a oportunidade de participar desse grupo, é isso? Exatamente. Então a gente tem muito produto, muito serviço para oferecer para um cliente só. Você quer patrocínio? A gente entrega. Você quer um concierge? A gente entrega. Você quer um evento próprio? A gente entrega. Você quer ser parceiro de outros eventos? A gente também faz toda essa conexão. A gente tem um modelo de negócio que é o RP 360, que é onde a gente abraça toda a nossa equipe e todas as nossas empresas para o cliente. Então, a gente consegue entregar que o que mais o cliente quer é o mailing qualificado. E a gente entrega isso da melhor forma possível, da melhor experiência, trazendo o awareness da marca. E hoje, gigantes empresas, elas entendem a importância de investir em relacionamento. Ela entende, porque o relacionamento, para mim, é um dos maiores pilares que uma empresa pode ter. A empresa que investe em relacionamento, que o dono investe em relacionamento, ele vende muito melhor e
e quando eu falo vender melhor, não só o valor melhor, mas ele tem uma facilidade melhor para vender, né? É como se a gente diminuísse o CAC. O que é o CAC? É o custo de aquisição do cliente. Então, o relacionamento ele diminui o CAC e ele aumenta, ele melhora o ROI, né? Que é o Return Over Investment, que é o retorno do investimento, sobre o investimento. Então, o relacionamento ele melhora o seu ROI. Um pouquinho antes, quando você fala as grandes empresas perceberam essa questão do relacionamento. Nós temos empresas autossustentáveis que não estão nesse meio aqui, vamos colocar, eu falo que até a ponte, né, depois da ponte, mas tem empresas, por exemplo, em Taguatinga que se mantém super bem, né, em Águas Claras, mas que não fazem parte, né, dessa ambiência que fala sobre isso. O que uma loja, por exemplo, ou uma produtora como eu, ou um salão de beleza, como é que ele pode entender? Porque ele te ouve falar de relacionamento, de ativação, de tudo isso, são termos tão, talvez, distantes dessas pessoas, né? Em virtude da idade, a geração é diferente, não tiveram filhos que vieram para ter essa compreensão, né? Tem gente que não entende nem o quão importante é investir, por exemplo, né, em tráfego pago. Como que essa pessoa pode te ver? Como é que você pode simplificar? O que é RP? Eu mesma ouvi essa história de RP. Eu voltei para o Brasil em 2017. E aí, nunca tinha ouvido falar nisso, abri um treinamento. Aí a Dani Oliver, que é a esposa do Oliver lá do Salão do Sudoeste, falou assim, Carol, você tem que chamar alguém para ir no seu treinamento e essa pessoa vai postar no Instagram e tal. Achei aquilo tão assim, eu falei, tá, mas vamos lá. E aí, vem outra pessoa que não entendo. Né? Tive a oportunidade depois, sem pagar nada, de conhecer a coluna da menina do Metrópole, da Cláudia. E dali fui compreendendo isso, mas até hoje, de fato, não entendo. O RP é relações públicas. Então, tudo que a gente entende de ativação de marca, de awareness de marca. O que é o awareness de marca? É você conseguir atingir a sua marca para mais pessoas, principalmente do seu público-alvo. Então, existem vários tipos e níveis de RPs diferentes, de relações públicas diferentes, mas o que mais importa, de fato, é como as relações públicas conseguem juntar a sua marca com o público-alvo certo. É basicamente isso, mas tem muita experiência, tem muito estudo de mercado, não é fácil. Eu estava conversando com uma outra RP, amigaça minha de fora também, do Nordeste, e ela fala, Bruno, é muito natural, né? É muito um dom, não adianta estudar, existem faculdades, existem cursos ótimos, mas é uma coisa que vem de dentro. Então, fazer relacionamento desde cedo é muito importante. Quando eu falo fazer relacionamento, não é ser interesseiro. E quando eu falo em fazer relacionamento, não é a mesma coisa que fazer network. Eu mesmo, eu abomino o networking e eu cortei essa palavra do meu vocabulário, porque o que é o network? É a prática de obter contatos profissionais. Você não vai fazer negócios e amizade obtendo contatos profissionais. Então, você vai fazer negócios criando relacionamentos genuínos. Então, eu estou aqui com você hoje, estamos nos conhecendo, estamos nos relacionando. Foi uma indicação de uma outra pessoa que a gente já se relaciona. A gente não está fazendo network agora, a gente está fazendo um relacionamento. Se vai sair algum negócio de agora, vai ser mais para frente. Quando a gente tem uma segunda conversa, a gente vai almoçar, a gente vai tomar um café, a gente vai conhecer a família um do outro, a gente vai saber os interesses um do outro. E é assim que nasce bons negócios, os melhores negócios. Então, se cada um olhar para os sócios, para os fornecedores, para os parceiros, até mesmo para os clientes que a gente tem, quem são? São pessoas que a gente obteve contatos profissionais ou foram pessoas que nos relacionamos de alguma forma? Tivemos alguma experiência juntos? Então, eu falo muito isso para cliente também. Né? Às vezes um cliente vai atrás de mim, poxa, Bruno, eu queria que muito você me conectasse com tal pessoa. Isso é network. Mas e se a gente criasse um ambiente, gerasse uma oportunidade para o cliente,
Então, você gosta de futebol, o cliente gosta de futebol, ótimo, vai ter um jogo no estádio. Vamos nos unir, vamos tomar um chopp antes, vamos nos conhecer, vamos assistir o jogo juntos. E aí você cria um relacionamento genuíno com a pessoa, sem às vezes nem falar de negócio, apenas falar de coisas da vida. Então, eu acredito muito nessa tese, nessa prática que eu coloco, que os relacionamentos, os negócios mais fáceis que eu tenho são com bons relacionamentos que eu tenho, e às vezes porque eu não fui interesseiro, eu fui interessante. Exato. Sim. E eu falo que além do não ser interesseiro, ser alguém interessante, é também você se interessar pela história do outro, porque as pessoas percebem quem está aqui te ouvindo e de fato, né, gosta do que está ouvindo, se envolve numa entrevista, é gostoso fazer isso, ou eu estou aguardando os minutos para isso terminar e falar assim, e aí, conseguiu o que eu queria? É daquela forma? Então, é como você falou mesmo, talvez seja isso. Tem que ser uma prática de pessoas que gostam de pessoas que enxergam além do negócio, porque todos nós somos além disso daqui, né? Sim, total. É família, são princípios, é o que a gente ri, é o hobby, como você trouxe, que você gosta. E é muito interessante ouvir nesse formato, mas aí me leva para um ponto que parece, ou talvez não seja contraditório ao que você falou, que conecta a marca ao maior público possível, o público-alvo daquela marca. Isso. Então, isso é um trabalho. Isso é um trabalho. Já essa conexão B2B, que eu quero... Bruno, eu preciso de um número X de empresários, eu vi que aquela pessoa talvez seja muito interessante que eu conheça, isso é um outro trabalho. Isso. Relações públicas têm várias maneiras de serem abordadas, de serem bem-sucedidas, né, na abordagem. É entender o negócio, é entender a necessidade do cliente, é entender como a gente consegue conectar, qual é o público-alvo e qual é a melhor forma. A gente estuda, parece fácil, mas não é. Não tem muitos RPs, por exemplo, aqui em Brasília, qualificados, que tem um público-alvo, e às vezes o público pode ser diferente do que a empresa está procurando. O mais importante é você entender qual é o seu público-alvo, entender o que você quer, entender o que você precisa para buscar um RP de fato, ou às vezes não precisa buscar um RP. Às vezes, se apenas investir em relacionamento e não investir em acesso, são duas coisas diferentes. O investir em relacionamento é muito mais importante do que investir em acesso. Porque às vezes o acesso é onde você quer estar, mas nem sempre onde você está é onde você deveria estar. Sensacional. Né? Então, a gente investe em relacionamento. Então, o que é investir em relacionamento? Você está com o seu cliente. Qual foi uma vez que você conversou com o seu cliente sem ser sobre negócio? Você chamou ele para tomar um café para falar sobre outra coisa? Você ligar para ele, convidar, fazer um convite. Às vezes tem um show que você sabe que ele gosta. Você comprar o ingresso do show, oferecer para o seu cliente. Isso é investir em relacionamento. Isso não é investir em acesso. Então, às vezes a gente não precisa de um RP para entender certas situações da sua própria empresa. Só que, imagina só, você falou, né, você deu a ideia de quem tem um cabeleireiro, por exemplo, de um salão. Bom, se tiver dois bons profissionais, dois bons salão de beleza, o êxito ali vai ser o mesmo. Você quer um corte assim, você quer um corte assado, você quer uma pintura assim. O que vai diferenciar um pelo outro? É o relacionamento que você tem com o cliente. É a experiência que você tem, que você gera. É o valor que você agrega para o cliente. Então, o relacionamento é ótimo, porque imagina, o meu cabeleireiro me liga para saber como é que eu estou, me oferecendo um ingresso de uma coisa que eu sei que eu gosto. Você está fazendo um relacionamento. E o mais importante, ele tem que ser genuíno. Ele não pode ser forçado, sabe? Esse, para mim, é o mais importante e é assim que eu trabalho. E qual é o limite da intimidade que isso pode ser ou se tornar nocivo para aquela relação e, de repente, aquela relação pode acabar? Você está indo com esse objetivo e o tiro sai pela culatra. Eu acho que a gente sabe quando existe uma conexão genuína e quando há uma forçação.
né? A gente mesmo sabe quando alguém está querendo alguma coisa em troca que não seja apenas... Então, a companhia. É a companhia. Então, se você não tem esse sentimento com alguém, não faça. Não faça. Essa é a premissa número 1. Então, é você escolher os ambientes que você está. Eu dou muito exemplo da Fórmula 1. Eu dou muito exemplo da Fórmula 1. Porque a Fórmula 1 no Brasil, por exemplo, em São Paulo, é onde todo mundo quer estar. Todo mundo quer estar lá nos boxes, quer tirar foto, quer postar. Se você paga para estar lá, você está investindo em acesso. Só que se eu te contar que 90% não pagam para estarem lá, eles ganham. Então quem ganha, em algum momento, ou a empresa está investindo no relacionamento, ou você investiu tanto no relacionamento que você conseguiu ganhar. Então são duas coisas diferentes. Comprar o ingresso do mesmo lugar, você está lá ali nos boxes da Fórmula 1. Se você comprou, você está investindo em acesso. Se você ganhou, você em algum momento está investindo em relacionamento. Essa é a grande diferença. Agora, Bruno, existe essa possibilidade de entendimento caso eu não tenha vindo de uma família que já teria o acesso? Porque é complicado você entrar num mundo desse que parece, às vezes, que é de troca. Esse aqui você não vai cobrar. Aí aquele ali você faz... Parece uma mecânica para uns que talvez para os outros que já nasceram naquele meio é muito natural. Como é que você enxerga isso? Eu enxergo que investir em relacionamento e ser bem relacionado não é investir, não é sobre classes e não é sobre passado, entendeu? Eu acredito que existem níveis diferentes de quem você precisa. Então, se você tem uma mecânica, uma oficina, é muito melhor você ser amigo do cara que vende o prego do que o piloto de Fórmula 1, não é? Com certeza. É muito melhor. Então, por que você precisa ser amigo ou fazer relacionamento com o piloto de Fórmula 1, sendo que você pode com o cara que vai vender o seu prego? Então, existem níveis diferentes. É você entender a sua empresa, entender o seu negócio, e são níveis diferentes, classes diferentes e negócios diferentes. Então, para mim, não é baseado em classe, e sim de que fato, qual que é o bam do seu próprio negócio. Entendeu? Às vezes a classe social não vai definir. Entendi. Mas se você traz essa questão do relacionamento para um dom, então entendemos que para que uma pessoa consiga ser um RP, ela tem que ser ou muito comunicativa, ou ter uma rede muito grande de acesso que foi construída através de um outro negócio que ela tenha. Essa seria, então, por exemplo, a condição sine qua non para eu avaliar um RP para contratar, é isso? O RP hoje, ele tem que ser comunicativo, ele tem que ser bem relacionado, e ele tem que estar presente. Então, assim, hoje é difícil um dia que eu chegue 7 horas em casa da noite. Então, eu estou na rua, estou em evento, todos os dias. Todos os dias. É onipresente. É algo que eu amo fazer. Eu amo estar com pessoas, eu amo conhecer pessoas, eu amo me relacionar, fortalecer relacionamentos. Então, se me convidam, a chance de eu ir é 90% da chance de eu ir. Eu gosto de estar em tudo que me convidam, justamente porque quando é o contrário, eu gostaria que quando eu fizesse um convite de um evento para um cliente, as pessoas me prestigiassem também. E eu não vou pensando nisso. Eu vou genuinamente, porque se eu não quiser ir, eu realmente não preciso ir, sabe? Sim, porque hoje você tem a rede, essa rede que se conecta, e aí, veja se eu estiver errada, você me corrija. Então, essa rede de clientes que você construiu, quando eu te contrato, você me dá acesso a essa rede. Eu te dou acesso a essa rede e o mais importante, eu crio uma experiência real. Você só não me leva e eu fico lá e joga. Inclusive, antigamente, não sei se eu de novo com antigamente. Eu participei de um mastermind em São Paulo, daquela época até que a gente estava conversando ali no bastidor, e tinha um cara, depois eu vou lembrar o nome dele, ele vendia, eu acho que era tipo assim, 12 mil reais, tantos mil reais, para você ter o acesso a um lugar. Só que aí, você chega ali,
e com um número de pessoas X, que talvez você poderia ou vender sua palestra, seu treinamento, ou ali fazer negócios, ou ali fazer aquilo, que é esse tal do network, mas sem nenhuma apresentação, quem é quem, como é que a pessoa não sabe nem se portar, ou se ela tem um complexo de inferioridade ali, ou ela não se... Então, isso é absurdo, né? Como é que funciona na prática? Então, eu sou contratado por uma empresa que quer fazer uma inauguração de uma loja, por exemplo. Então, a gente entra com produção, a gente pode entrar com produção, a gente pode entrar com conteúdo, audiovisual, e a gente entra com... pode entrar com matérias em portais também. Só que a gente vai entrar com um mailing qualificado. Então, se o cliente quiser 50 pessoas para a inauguração, a gente vai entender qual é o público-alvo dele e convidar essas pessoas que têm fit com a marca, com a loja, com a inauguração, com o evento. Então, quando a gente faz isso, eu nunca, jamais venderia o acesso para alguém estar lá. Eu jamais farei isso, porque quem que eu convido? Quem são pessoas com quem eu me relaciono. Naturalmente, que eu sei que vai gostar. Então eu falo assim, Carol, Marcela, eu acho que tem tudo a ver com você esse evento. Acredito muito que você vai estar se sentindo bem no evento. E apesar de níveis diferentes de convidados, eu jamais venderia vaga para estar no evento do meu cliente. Primeiro que eu não acho certo com o cliente. Sim. A pessoa está apenas querendo acesso e não o conteúdo do cliente. E muito menos para a pessoa, porque isso foge de qualquer ética. Sim, e é muito interessante o que você falou, até porque senão você não se manteria no mercado, até porque você entende que eu sou alguém que vou postar, que eu tenho uma rede social X, mas me chamam para um evento de vinho e eu não tomo vinho. Exatamente. Que conversa que vai ter ali? Tudo, a mentira ela é muito rápida, né, para acontecer. Exatamente, você deu um exemplo bom. Por que eu te convidaria para um evento de vinho se você não gosta de vinho? Meu cliente, ele vai virar e falar, sério, ela não toma vinho, você chamou para o meu evento? Por que não outra pessoa? Então, é saber dosar bastante. Eu gosto de vinho, tá? Tá. Só para... Vamos Anotado. deixar aí isso muito claro. Anotado. Eu acredito que você já falou, né? Plenamente a diferença de network e um relacionamento verdadeiro, né? Genuíno. E eu quero saber o seguinte, como empresário, né? Como é que ele faz para construir essa relação, deixar isso sólido e, de fato, quando você estava falando, Carol, você tem mesmo que gostar daquela pessoa, mas se aquela que é muito importante para o meu negócio, eu não me conecto, não estou nem falando de princípios e valores, ou sei lá, tem gente que tem uma crença, o santo não bate, ou isso e aquilo, ou até uma rusga, ou um ego muito inflado, um nível de maturidade diferente, e não consegue ali, há uma competição. Como é que faz? Primeiro é ver se a pessoa realmente é muito importante para o seu negócio, né? Porque você já tem um desafeto com a pessoa, por que ela seria importante para o seu negócio? Eu acho que você estaria sendo mais interesseiro, né? Ou vice-versa. Eu sempre vou acreditar que vão existir outros fornecedores, outros parceiros, outros sócios que podem substituir, né, que vire algo genuíno, e eu acredito muito que é muito para o futuro, sabe? Eu penso que eu faço um negócio não é para rachar de ganhar milhões no ano seguinte, eu gosto de construir, então as coisas têm que ser construídas, tudo vai virar ponte, né? Tudo vira ponte para os negócios. Então, hoje eu tenho 5 negócios e eu estou construindo para ter 10, para ter 15, para ter 20 no futuro. Então, mas da melhor forma genuína, né? Tem que ser assim. Então, de fato, você acredita que as pessoas com que você se conectou e fez negócios, está indo para a 5ª empresa, quem sabe aí ter 10, como você falou, 20, essas pessoas, de fato, você gosta delas, são pessoas que você quer ter ao seu lado, dentro da sua casa, e também os seus clientes são pessoas que, de fato, não é aquela história do não gosto de fulano, estou aqui porque trabalha, porque... Não, você conseguiu isso. Eu vou te falar, para ser bem sincero, 99% dos casos. Sempre tem 1% que é onde a gente começa a partir. Aí a gente já sabe que vai ser algo mútuo, não vai precisar partir, mas a princípio todos os meus clientes, parceiros, fornecedores são pessoas com quem eu genuinamente tenho um relacionamento
E eu nem viro meu cliente se não tiver um relacionamento antes, ou a indicação de alguém que eu tenho um relacionamento, que isso é muito importante também, a indicação, né? Às vezes o cliente precisa de uma coisa rápida ali, eu não conheci muito bem, só que eu sei que foi de uma indicação de alguém que eu já me relaciono, então eu acredito muito nesse tipo de venda, nesse tipo de entrega. Você falou em indicação. Como conseguir indicações? Essas indicações são as ativações? É a mesma coisa ou são coisas diferentes? Não, ativações, quando a gente fala ativações, são as ativações de marcas que a gente faz. Então, por exemplo, se eu conseguir, dentro do meu hub, trazer um patrocínio para você, e aí uma das ativações vai ser colocar a logo na almofada. Isso é uma ativação. Então, tá mostrando, é uma ativação de marca, sabe? Às vezes na caneca, às vezes num boné, às vezes numa propaganda. Isso é uma ativação de marca. Indicação o trabalho, a empresa que vende por indicação, quer dizer que você está fazendo o quê? Tendo uma entrega incrível do seu serviço ou do seu produto. Se alguém te indica, a sua entrega está ótima. Mas quem te indica? Eu falei isso na palestra, que a gente indica com quem a gente se relaciona. Às vezes eu não conheço o serviço, eu não conheço o produto, mas mesmo assim eu vou indicar. Poxa, Bruno, mas e se você indicar e a pessoa fez alguma besteira? Não fui eu que fiz a besteira, gente. Eu indiquei quem eu tenho um relacionamento, quem eu confio como pessoa. Entendeu? Então, é importante indicar sim, para você ser indicado. Chega muita coisa de indicações dentro do nosso comercial que não foram indicados por clientes, e sim por amigos, com pessoas com quem a gente se relaciona, com pessoas que conhecem, confiam na nossa pessoa. Que às vezes é um servidor público e que não tem nada a ver, não tem nem empresa, mas indica a gente. Então a imagem ela é muito importante para o negócio, a imagem própria. Então a pessoa física ela vem antes da pessoa jurídica. Então a nossa imagem é tudo que a gente tem. Entendeu? Então não adianta nada ter uma empresa multimilionária rodando bem se sua imagem é ruim e vice-versa, né? Você tem uma empresa, uma imagem boa que com a empresa não. Então a nossa imagem é o que a gente tem de mais importante. Então as indicações, elas são muito importantes. E você indica e seja indicado. É a minha premissa. Agora, como solicitar uma indicação? Porque se for do cliente para o outro, existe aí também uma regra, ou como funciona, ou um clube de benefícios, né? No que há de mais atual, você que estudou negócios, o que se está fazendo hoje, ou continua-se do mesmo formato, né? Porque hoje a gente tem muito acesso, você acredita que todo esse acesso da internet facilita muito ou atrapalha? Como é que você enxerga? Eu acho que se você estiver fazendo um negócio legal, uma entrega legal, a internet, as indicações, ela ajudam muito. Então é você fazer o seu certo, ser o mais ético possível, ser o mais genuíno possível, que as indicações e a internet elas vão ajudar. Elas não vão te atrapalhar. Atrapalha o que é ruim, não o que é bom. Ela potencializa, né? Exatamente. Concorrente é bom? Você enxerga o outro como concorrente ou não? Eu uno, Carol? Como é que é esse jogo para você? Eu adoro concorrente. Eu amo concorrente. Eu sou desses que tudo que eu tenho um concorrente. Então, o bar, eu tenho vários concorrentes bons em Brasília, a poucos raios de quilômetros perto do meu bar. Eu tenho um Réveillon que eu tenho bastante concorrentes gigantescos. Eu tenho, dentro de relações públicas também, a gente tem certas concorrências, e eu enxergo isso como algo muito positivo. Eu não sou muito de ficar monitorando concorrente, tá? Eu, Bruno, pessoalmente, eu não fico monitorando muito. Claro que a gente tem que ser antenado, não dá para fugir disso. Eu acredito também que o concorrente ele vai te guiar para a melhora. Então, aquela hora que você vai dormir a menos para trabalhar, é o concorrente que pode estar te puxando, e vice-versa, sabe? Eu acho que quanto mais as pessoas ficarem sabendo do seu mercado, é bom também, entendeu? Então, se o mercado está em alta, com concorrentes em alta, só que agora é trabalhar para você ser melhor.
É trabalhar muito, como eu posso ser melhor que o meu concorrente. Falar em trabalhar muito, como é que você tem enxergado essa geração que está ali? Eu acredito que as pessoas que trabalham com você, acredito, né? Tem uma variação de idade ali de 20 até 25, 27. Mais 40 e poucos. Mas tem desses? Tem muito. Como é que está sendo liderar, né, ter uma equipe desse número? Eu tenho falado muito em conflitos geracionais, né? Você vê que se trouxe isso você com 30. Eu era muito acostumada para a noite, aí agora a galera está em eventos de manhã. Você vai ter que flexibilizar e mudar dentro desse cenário. Eu, como gestora, e que vim de uma época que você precisa trabalhar muito, né, e disciplina, responsabilidade, horário, há um conflito grande, onde, claramente, quem tem que mudar sou eu. Isso. Né? Fato. Isso. Ou você vai ficar sozinho. Como tem sido para você? Como é que você enxerga essa geração? Dentro dos 12 colaboradores que eu tenho dentro da Hobset, e eu tenho muito mais, contando com os bares, né, contando com o Réveillon, entre outras empresas também, eu acredito que essa diferença de idades, então eu tenho pessoas de 37, 40 e pouco e de 19 anos. E assim, eu acredito que os mais jovens, hoje em dia, a paciência deles, ela tem um limite muito rápido. Então, eles querem coisas muito rápidas, na hora, e isso não é ruim, tá? Isso não é ruim. Então, quando a gente mistura culturas, idades e tempos e gerações diferentes, eu acho que é um combinado perfeito. Então, o ambiente que a gente cria, a cultura que a gente cria dentro da empresa, ela tem que ser o melhor possível e ela tem que ser adaptável. Acho que toda empresa, a palavra forte, o gancho forte é ser adaptável, tanto com colaboradores, tanto quanto com o próprio negócio. Então, a minha empresa de eventos esportivos, o nosso Réveillon está tendo que se adaptar. A gente está tendo que ter programação wellness. E a gente tem patrocinadores wellness, então tem yoga funcional, tem torneio de tênis, as festas vão começar mais cedo, terminar mais cedo, então a gente sabe que a gente tem que adaptar. E com a equipe, com o nosso time, a gente também tem que adaptar. Hoje, foi o que eu falei, os jovens eles querem as coisas muito rápidas e os mais experientes, eles já têm certa paciência. Então, às vezes, o jovem vai acelerar o mais experiente, o mais experiente vai desacelerar o jovem. Então a gente consegue encontrar o meio termo. E na nossa equipe lá, eu gosto de todo mundo, sabe da área de todo mundo. A nossa reunião em equipe é assim, a maior resenha, e todo mundo consegue trabalhar, a gente conversa, a gente fofoca, é um ambiente legal, os mais novos estão rindo dos mais velhos, os mais velhos estão rindo dos mais novos. E fica um ambiente muito legal, e fica um ambiente de ensinamento, isso que é o mais importante. Até porque como praticar uma cultura de relacionamento se isso não começa dentro da própria empresa? E outra, eu nunca falei isso pro meu time. O que você falou agora eu achei sensacional, porque você tem que praticar o que você vende. Você tem que ser o seu próprio cliente. Né? Então, se a gente cultiva o relacionamento, a conexão, então dentro de casa tem que ser premissa. E eles são seus primeiros clientes, né? Eu falo que são os clientes internos e tem os externos, mas como é que eu quero fazer com que os Aías, os meninos te recebam sorrindo e tudo? Eu chego como, né, o Michael falou, eu falei, dá uma olhada, vamos ver quem é, chama pelo nome, né, se interessar de fato pelas pessoas, mas se eu não sei o nome deles, ou da onde eles vieram, ou quem é o pai, ou quem é a mãe, mas como é incongruente. É incongruente. E a outra coisa também que eu tenho como cultura é que eu quero que todo mundo que está trabalhando comigo hoje tenha a sua própria empresa. Então, se daqui um mês, um dia, um ano, alguém que trabalha comigo fala, olha, eu estou saindo porque eu vou focar na minha empresa, eu vou bater palma, eu vou ficar muito orgulhoso e o que eu puder fazer para ajudar, eu vou ajudar.
Eu acredito muito no empreendedorismo, muito, mas, poxa, Bruno, e se eu não virar, e se eu não tiver uma empresa, se eu não tiver, tudo bem. Eu acho que o importante é você ser produtivo. A gente está com o mundo hoje, e principalmente o Brasil, muito politizado, muito de lado. Assim, para mim, pouco importa o lado, e sim o quanto você consegue produzir para o seu ambiente, para a sua empresa, para o seu trabalho, para o seu país. Eu acho que primeiro você produz, depois você reclama. Boa. E não ao contrário. Eu falo aqui, a única hora que aí realmente não tem a do relacionamento, você vai falar alguma coisa, a pessoa justifica ou quer reclamar. Para! Quem é bom em justificativa não é bom em mais nada, não adianta, você vai ser o melhor em justificativa. Exatamente, não vai adiantar. Exatamente. Ah, mas poxa, o imposto aumentou, vende mais. Vende mais, aumenta o valor, vende melhor, entendeu? Tira um custo ali. E parece, né, o positivismo tóxico, porque as pessoas falam da toxicidade sempre como algo, né, que veio de negativo, mas tem uns positivismos que realmente não fazem diferença, né, porque Deus ele vai se você estiver no movimento, né, como é que vão chegar clientes se eu não penso, ou vou atrás, ou ligo, ou vai fazendo acontecer. Então eu acredito que é o que você trouxe mesmo, né, faz. Isso. De novo, e faz. Isso. Produz, depois reclama. Não vai sobrar tempo. Espero. Né? Aí não vai dar tempo para reclamar. Exato. E o quanto é adoecedor um ambiente... Você trouxe um cenário de pessoas que conversam, que fofocam. Meu filho é que fala, né? Que fofoca une as pessoas. Porque aí todo mundo se une ali para falar de um e do outro. É terrível, mas é. E não tem a fofoca boa, viu, gente? E eu tenho uma palestra de fofoca, Bruno. Porque, gente... E o que não fofoca, que fica bem caladinho e que só fica ouvindo, é um fofoqueiro passivo que ainda fica ali aguardando, ou seja, vai perceber, todo mundo fofoca. Agora é muito bom sempre, porque isso é um tipo de relação, uma brincadeira, mas dependendo de como isso funciona, né, é realmente um problema. Sim. Mas fofocas à parte, esse é um ambiente saudável. Agora, um ambiente de reclamação, um ambiente que hoje a gente já vive num mundo tão depressivo, ansioso, com tantos problemas em casa, internos, externos, é uma galera também que se relacionar para eles não é fácil, né? É fácil digitar e tudo. Então, a reclamação ou é um ambiente ou é outro. É como se fosse um cano, né? Não cabe as duas coisas no mesmo lugar. Não cabe. E é muito importante você ter um time que se sabe se relacionar. Ponto final. Eu mesmo faço as contratações, eu mesmo escolho a dedo quem eu quero trabalhar comigo, e o ponto principal é ser comunicativo e saber se relacionar. Ponto. Independente do cargo, você entende que existe uma engenharia aí? Independente do cargo. A empresa inteira tem que ser comercial. A empresa inteira tem que vender o seu negócio. Todo mundo tem que vender. E se eu vender? Comissão, dinheiro, comissão, venda, comunicação, todo mundo. Então, para mim é muito importante você ter uma equipe comunicativa, independente do que ela... mas vai ter... Ninguém vai me conhecer, e daí? Você vai, com a sua comunicação, com o seu relacionamento, você vai trazer clientes, você vai se desenvolver, e você pode abrir, se quiser abrir uma concorrente do lado, ótimo, pelo menos você se relacionou. E para você, essa habilidade, né, da comunicação, ela é nata? Existem essas pessoas ou ela é desenvolvida? Independente que seja um cara bem mais analítico ali da contabilidade, tem um perfil comportamental diferente? Eu acho que os dois. Às vezes você nasce já sendo comunicativo. Eu sempre fui, desde criança, desde menino. Eu aprontava na escola, falava demais, conversava, gostava de conhecer todo mundo, gostava de conhecer o pessoal das séries mais velhas, mais novas. Eu sempre fui muito comunicativo, mas isso também é desenvolvido, né? Então, hoje mesmo eu estou desenvolvendo, estou tentando desenvolver mais minha comunicação. Foi engraçado aqui no bastidor que você falou, você não está nervoso, então vamos começar. Isso foi desenvolvido, né? Eu adoro falar, adoro comunicar, adoro falar sobre o meu negócio, mas essa parte de realmente estar numa câmera, estar com pessoas, às vezes fazer uma palestra, isso é desenvolvido. Então, acredito que os dois. Você disse que não tem medo de mergulhar em novos negócios, né? Como é que você
decide isso, né? Vale a pena investir, não vale a pena investir? Hoje, todos os meus negócios foram convites. Tudo que eu tenho hoje, tudo que eu construí, foram convites por conta de relacionamento. Então, em nenhuma empresa eu tive aporte. Eu tive que fazer um aporte para estar na empresa, porque eu fui convidado para fazer parte. Teve só o Réveillon no início, a gente teve um aporte, até porque teve prejuízo no começo, mas foi um convite. Então, você vê que o relacionamento, quando eu falei do ROI, o relacionamento melhora o ROI. Então, o retorno que você tem do investimento de cada negócio com relacionamento, Bruno, você vai entrar com o quê? Com relacionamento. Então, eu vou trazer negócios, eu vou trazer parceiros. Então, isso é muito importante. Então, as empresas que eu tenho hoje foram convites. E continua em todas e eles entenderam que fizeram um excelente negócio. Exatamente. Eu espero muito que eu venha agregando na parte de relacionamento e todos os meus negócios vão ser assim, eu vou entrar com relacionamento, claro, se tiver que investir. Eu entrei numa empresa agora, eu tive que, obviamente, fazer um aporte, mas por que eu estou lá? Porque eu me relacionei. Então, eu fui convidado a participar de uma empresa onde eu vi um futuro brilhante na empresa e mergulho, né? Tem que confiar muito. Todos os meus sócios, eu tenho mais de 50 sócios, tá? Tenho mais de 50 sócios nos meus negócios. Só que os principais sócios meus, eu tenho a melhor relação possível com eles. Qual é o segredo? O segredo é você saber se relacionar desde cedo, é você saber Educação, separar. respeito. Educação, respeito, não ser interesseiro de forma alguma. Eu não peço muita coisa em troca dos meus sócios. Eu sei o que eu consigo entregar e eu espero dedicação, sabe? Eu não sou sócio de ninguém porque fulano é isso, fulano é aquilo. Apesar de eu ter grandes sócios conhecidos, até famosos, eu hoje acredito que o respeito e saber se relacionar, você não precisa ser amigo da pessoa, mas é você ter um mínimo de educação, relação. Você já ouviu falar no termo inteligência relacional? Já. E eu tento aplicar isso. Sim. Sabe? E de fato é uma inteligência. De fato é algo que parte, né, do autoconhecimento. Eu acredito que você tem que, de fato, se conhecer, porque senão você acaba tendo transferências, vai se trocando ali, aí você quer ser o outro. Quando a sua identidade ainda está frágil, sim, ainda está plástica, é difícil, porque qual que é o seu lugar? Aí você quer o lugar do outro, ainda há a competição, a comparação. Então, eu criei uma época, né, eu chamava de inteligência rei, que é a inteligência, né, relacional, emocional e a interpessoal, mas é importantíssimo, né, que você esteja bem com você. A gente vê uma pessoa, você é feliz? O que você ainda quer? Aí, porque está com 30, chegou nesse patamar, estou com 50 sócios, o que você quer? O que você está buscando? O que te move todo dia? Eu estou buscando crescer profissionalmente, eu estou buscando crescer como pessoa. Acho que a empresa é muito reflexo da pessoa, tá? A empresa, o PJ é muito reflexo da PF. Então a gente precisa se cuidar mentalmente, ainda mais com a rapidez das informações, o que está acontecendo. A gente precisa ter a cabeça no lugar. Não é fácil, né? Empreender não é fácil, mas o que eu busco de fato é o sucesso. E sucesso para mim é estar feliz com o que você tem, mas querendo buscar sempre mais e mais e mais e mais. Poxa, Bruno, mas isso é ganância? Não é ganância, eu não estou falando de dinheiro. De dinheiro. Eu estou falando do nosso mental, de Capital, produzir, de mudar famílias, de poder impactar em pessoas, entregar boas experiências para as pessoas. E como eu trabalho muito com entretenimento, bar, festa, acho que o sorriso no final da equação ali é o que move a gente, né? Maravilha. Você tem algum projeto, Bruno, educacional, ou tem mentorias, ou tem alguma coisa que você queira deixar aí sobre a empresa, que fique mais claro sobre em que áreas podem te contratar, ou só para este ponto, como fazer?
né? Entra em contato direto com qual empresa, porque pelo menos na minha cabeça ficou que ainda tem a Hobby e o Hub, sim. que é o B, né? O BDL. BDL Hub. Isso. Ali que nascem as boas ideias. Eu falo que todo mundo precisa de um bom relações públicas. Qualquer tipo de negócio. Porque, de novo, você não vai vender negócio para robô. Você vende para pessoas. E pessoas gostam de se relacionar. O brasileiro ama se relacionar. Então, todo mundo precisa. Às vezes você precisa... poxa, mas o meu negócio... Eu nem apareço, meu negócio é agro. Mas, mesmo assim, a gente precisa de um bom relacionamento, de um bom relações públicas. Porque é onde a gente vai construir uma experiência para o seu futuro cliente, é onde você vai aparecer, a gente consegue juntar a sua marca, estar no ambiente certo, com as pessoas certas, para futuros compradores, para futuros investidores. Então, não está limitado só para tipos de negócio, né? Todo negócio precisa de bons relações públicas e de bons relacionamentos, porque é daí que a gente constrói bons negócios. Maravilha. Bruno, tem mais um monte de perguntas, você vai voltar várias vezes, você vai vir, tenho certeza, né, que esse início de relacionamento, eu trabalhei, né, como vendedora, trabalhei em shopping, trabalhei desde os 9 anos, e sempre ia para a liderança, trabalhei na Souza Cruz, aqui em Brasília, o Terraço Shopping, quando abriu, eu entrava como vendedora, daqui a pouco eu era gerente, daqui a pouco supervisora, sempre vendi muito bem, então sempre foi muito claro, né, essa questão. Aí fui para fora do Brasil com 22 a primeira vez, depois voltei, fui de novo, voltei e fui trabalhar em embaixada, que aí já tinha voltado falando um pouco de árabe, falando inglês, né? Eu fui para Abu Dhabi, eu tinha 22 anos, né? Minha mãe teve 3 filhos com um libanês, ela ficou viúva e eu sou filha, né, de brasileiro e essa questão da minha mãe, né, eu não fui para estudar business, mas aprendi inglês, sempre vi essa oportunidade, sempre uma menina muito que queria, né, que sonhava, e eu fui trabalhar na embaixada. E aí, embaixada do estado do Kuwait aqui, que eu sempre já vinha para o lago, né, tão engraçado quando você vê que de repente você está naquela rua que você não imaginaria que você ia morar, que você tem uma empresa e a parada, né, se concretiza, assim. Mas lá, o embaixador, né, ele falava assim, é a Carol Connection. Porque eu conhecia alguém que conhecia alguma coisa que trabalhava, porque foi de tanto trabalhar, Isso. né? E com o tempo a gente vai, né, mudando, esquecendo isso, mas eu falo que as relações, de fato, né, elas têm hora para começar, não tem hora para terminar, seja com quem gosta mesmo de gente. Porque fazer um trabalho desse é o que eu falo, tá aqui, ouvir, tem que ser, tem que gostar, tem que reconhecer no outro algo, né? Conseguir ver o de bom do outro. Eu fico de fato feliz de ver pessoas e que você continue, que você incentive, porque o que eu vejo é um caminho muito contrário das pessoas se afastando cada vez mais, porque vem os problemas, vem né, eu falei há pouco tempo para você que nem todo mundo precisa ter uma jornada do herói, mas eu, por ser também muito de relacionamento, né, às vezes você se torna ingênuo em algumas situações e talvez você breque isso, né? Sim. Mas que você continue acreditando que realmente não é sobre o que o outro faz. Isso, né? Exatamente. Eu não poderia concordar mais com você. Não é sobre o outro. Então, última, aí eu não vou perguntar o segredo do seu negócio, porque eu acredito que está muito claro e diferente de relacionamento, talvez seja a verdade que grita aos seus olhos. É isso. É tipo assim, não tem o que... Ele gosta de gente, ele vai se relacionar e isso está claro, e é assim, eu acho que isso é um fato, mas um conselho que você daria ali diretamente, para quem está pensando em empreender, seja alguém aos 20, seja alguém aos 30, seja 60. Alguém aos 60, que tem uma galera aí se aposentando e sempre quis isso, qual é o conselho? Eu fujo dos clichês clássicos. O conselho é se relacione. O meu conselho é saiba se relacionar, porque você vai conseguir construir uma ideia melhor e ter pilares para sustentar essa ideia se você souber se relacionar. Então, acredito que o conselho que eu dou é saber se relacionar.
Eu dou muito exemplo para médicos, amigos meus, principalmente nos grupos de empresários que eu participo. Eu pergunto para eles assim, por que você não sai de casa? Por que eu não te vejo, você não vai para a rua, você não sai para a rua? E eu fico um pouco de cara até, porque as pessoas elas ficam em casa, não, porque eu estou trabalhando, porque eu não tenho tempo, porque eu estou cansado. A gente conhece as pessoas na rua, a gente não conhece as pessoas em casa. Então, saber se relacionar é desde cedo, é muito importante. Então, para o seu negócio. E não é em casa, a gente precisa convidar, ser convidado, estar presente sim nos lugares, querer conhecer pessoas novas, porque talvez uma pessoa que você conheça hoje, ele vai ser seu sócio, ele vai ser seu maior parceiro, seu maior cliente. Então, esse é o meu conselho. E quando você fala, né, na questão de se relacionar, eu não imaginei que essa seria a resposta de novo, mas né, era só pensar um pouquinho mais. Faculdade hoje, essas habilidades técnicas, porque você teve a oportunidade de ir para Londres, de estudar negócios, de vir com, né, conceitos claros, implementá-los, e eu acredito que os resultados têm mostrado isso, mas para essa galera aí, jovem, se não fosse hoje você com 30 aos 20, dá para crescer, ou o conceito é muito importante para chegar num resultado desejado? Eu acredito que mais do que o conteúdo é o ambiente, tá? Então, é muito mais importante você estar no ambiente correto do que ouvindo o conteúdo, por exemplo, da faculdade. Então, às vezes, o ambiente correto para você, né? De novo, a gente tem que entender qual que é o nosso ambiente correto. E é muito mais do que o conteúdo, tá? Então, às vezes, Londres, quando eu fui lá, se eu lembrar de uma coisa que algum professor falou, eu tô ganhando demais. Mas é a vivência, conhecer pessoas que até hoje agregam para o meu negócio, acredite ou não, estrelar relacionamentos, ter experiências de vida. E a mesma coisa, eu também estudei em São Paulo, estudei na SPM, e até hoje eu tenho amigos, parceiros, que veio desse ambiente. Então é muito mais um ambiente do que o conteúdo. É isso que eu acredito dentro pelo menos no meu negócio, né, de empresários, né? Acho que... E na verdade foi de novo para a mesma resposta, né? Porque no ambiente eu faço o quê? Eu me relaciono. E isso eu estou falando para o empresário, né? Claro que existem medicina, você não está lá para conhecer, você está lá para aprender na prática. Estou falando no curso de administração. Claro. E hoje a gente vê faculdades chegando, então tem a Link e principalmente a PIB, né, que é uma faculdade nova, um conceito novo em São Paulo, que é prática de empreendedorismo. Então, se você realmente está buscando empreender no futuro, esses ambientes, aí sim você tem o ambiente e o conteúdo correto. Maravilha. Vamos para o bate-bola? Última página? Vamos. Prontinho? Então agora são respostas mais intuitivas, então mais rápido, tá. Ok? Network é lixo. Relacionamento? É tudo. Empreender? Dedicar. Uma marca forte precisa? De um bom relacionamento. Um erro que ensina muito? Um erro que ensina muito. Um erro que ensina muito. Se esconder. Se esconder. Não se esconde para nada, nem de negócio, nem para... De novo, a gente está falando de relacionamento. Não se esconda de responsabilidades. Sim. É isso. Boa. Uma conexão que muda tudo. A genuína. O futuro dos negócios será? Será pessoas, sempre serão pessoas. E a IA? A IA ela vai ajudar as pessoas, mas o futuro sempre foi, para mim e sempre vai ser pessoas. Maravilha. Eu tenho umas 2 semanas que eu implementei um manifesto. Eu gosto muito de manifesto, tem muita gente que não entende isso, sempre pensa que é algo, né, que a gente está ali, mas o manifesto da marca. Tem um restaurante aqui no Jardim Botânico que se chama Cura, acho que foi um dos primeiros locais que trabalho com comida que tinha um manifesto, eu gosto muito. E aí eu tenho feito aqui para o Páginas, vou ler o seu, se fizer sentido, você me fala. Se não, qual é o ponto que não faz? Manifesto BDL Hub.
Negócios não nascem de cartão de visita, nascem de confiança. Relacionamentos verdadeiros não são feitos em eventos. São construídos com presença, consistência e respeito. Conexões abrem portas, mas é a credibilidade que mantém essas portas abertas. No fim, empresas são feitas de pessoas. E pessoas se conectam quando existe algo real. O BDL Hub existe para fazer exatamente isso. Conectar marcas e pessoas da melhor forma possível. Depois eu me pego que eu vou mandar imprimir, enquadrar e colocar dentro do nosso ambiente de trabalho. Eu pensei que você ia falar, depois me dá que eu vou corrigir, arrumar e vamos colocar. Que bom. Me dá que eu vou colocar esse manifesto no meu ambiente de trabalho. Que bom, certeza. Fico feliz. Bruno, obrigada, de verdade. Obrigado você. Ainda vou finalizar, calma. Esse é rápido. Através de uma conexão, você chegou, né, até aqui. E a nossa conexão está ali, ó. Já chegou? Ali, olha lá, nossa conexão. Oi, Mário. Oi, Lígia, tudo bom? Já está todo mundo aqui. E, gente, é sobre isso que eu quero falar, né? Você é empresário, você é empreendedor, você que sonha em fazer, você é cliente que tem buscado empresas que têm responsabilidade, reputação, que realmente são sedimentadas, que vieram com embasamento, que têm e prestam bom serviço, porque eu, de fato, não acredito, né, que se sustente com sucesso, com crescimento, alguém que não se preocupa, né, com pessoas. E isso são conexões, né? Você precisa sair de casa. Eu acho que o Bruno ele trouxe todo esse contexto de relação, que é o que faz, de fato, com que as pessoas alcancem seus objetivos, né? Então, o Bruno veio eu tive uma conexão genuína com uma médica, né, como paciente, e ela me tratou como um ser humano, de fato, não só como um número, ou como uma fertilização, ou como uma FIV. Disso, quando eu tive um problema, eu a busquei. Ela, de novo, me tratou como um ser humano, e eu, quando abri o consultório aberto, por exemplo, a convidei porque, de fato, ela é uma médica que se encaixa perfeitamente no que a gente busca e tem como princípio no consultório aberto. Disso, eu fui para um evento, né? Conheci a Lígia, que eu já sabia, já tinha visto as duas, que são as duas mesmo, a história delas, e achei assim, uma mulher sensacional, que já conhecia uma outra pessoa. Daí eu a convidei, conversei, e você eu já tinha visto uma palestra, justamente no local onde empresários têm que se encontrar, e é isso. E que daqui, né, aqui do Páginas Amarelas, aqui da vida, né, que eu acho que a vida está acontecendo o tempo todo, possam sair excelentes negócios, negócios de respeito, conosco ou com outras pessoas, com onde a nossa voz chegar. Obrigada, prazer. Obrigado você, é um prazer estar aqui. Obrigado, Marcela, que está sempre aí com ele, auxiliando tudo. E a equipe, qual a importância dela? Toda. Eu sempre... um dia eu liguei para o meu financeiro, eu falei assim, cara, faz aí, coloca dentro da nossa projeção, se a gente faturar tanto, eu vou aumentar tanto da equipe. Ele, sério, Bruno? Eu falei, sério, para mim eu acredito muito que a equipe ela tem que crescer, querer crescer junto com você. E foi o que eu falei, se amanhã alguém virar, Bruno, não, tô saindo porque eu vou abrir minha própria empresa, eu vou ficar bem orgulhoso, muito feliz. Então, eu acredito muito em crescer juntos, independente se é com sócio, colaborador, enfim. O mais importante é ter essa cultura. E saber que pode levar tudo, né? Mas a equipe, ela é muito necessária. Se você quer chegar mais longe, sozinho a gente chega. Agora rápido e longe, só com pessoas. Exatamente. Obrigada. Obrigado você. Viu, de verdade. Tchau, gente. Obrigado. Obrigada para vocês, como sempre. Vou deixar aqui na descrição como conhecer melhor, né? Não só o Bruno, o trabalho que ele realiza, como encontrá-lo. E até a próxima página.